Nova semana, bichito. Sou uma suricata, mas És uma não suricata parece mesmo, não nada. parece nada. Parece um bocado. Não. Nem se nota. Todos morrer. Se fosse um animal, que animal é que és? O mesmo? Oh, uma capivara. Nós somos animais, ou não? Eu adorava ser. Por acaso, capibara, como dizem em Capivara. inglês. Capibara. Adorava. São tão fofos. Por acaso Os são. bigodes tão lindos. Depois já faz assim. Vamos lá a essas. Uou! Vamos ter chatices. Vamos Já ter? sabia? Olha, já Oi, está. Tudo chatices. Vai haver pancada. Vai Está a haver sair, pancada. do saco a cobra. Está mesmo. Neste dia estamos em 1193. 1193. Ei, tão longe. Mas já existia Portugal. Já, Existia fresquinho. Portugal. Acabado de Tinha fundar. uma placa que dizia assim: bem-vindo a Pintado Portugal, com as fresco. estrelas e está, pintado fresco. Pintado fresco, é verdade. E morria em Damasco, todo em Damasco. Ai, uau. Só usava roupa tudo em Damasco. Só. Que é um tecido, vá. Sim, Mas isto sim. por acaso é uma cidade. E morreu aos 55 anos. Falamos de uma figura, se calhar até já ouviram falar. Falamos do sultão Saladino do Egito. Saladino. É muito engraçado. Saladino, ou melhor, o nome dele era Yusuf. Ele nasceu em 1138. Ainda nasceu em Portugal. Aí Há 10 anos. Sim. Spoiler. Nasceu em Tikrit, no atual Iraque. Este Saladino, que é como se chama no Ocidente, ou Saladin em inglês, vem de Salah ad-Din, que significa a justiça da fé, que era um título honorífico que lhe deram. Ele era de origem curda e foi um importantíssimo líder militar que vai subindo na escada do poder até se tornar sultão do Egito e da Síria, a primeira pessoa a juntar Uau. estes dois territórios do Poderoso. mundo árabe. Muito. Tens ali, fazes um uzinho assim. Sim. Meu! A mim ninguém me curda. A mim ninguém me curda, é verdade. Que é um dos povos que acaba por, hoje em dia, vive sem sim. terra, entre aspas. Pois. Tem outras nacionalidades que não esta, reclamam há muito tempo a nação curda entre o Iraque. Que volta que isto deu, já viste? Tão grande. É verdade, Volta este tão tipo grande. de curda. Sim, é verdade. Muito complexo. Nós de vez em quando vamos trazendo aqui uns salpicos porque é tão complexa esta história, mas Pois. faz tanto parte e cruza-se tanto com a história da Europa como vamos ver hoje. Ele vai ser uma figura central da Terceira Cruzada. Vamos falar das Cruzadas. Se calhar vamos falar das Cruzadas, que é um período que nós temos no nosso imaginário, essa história toda. Vamos lá saber. As Cruzadas foram o quê? Basicamente uma série de incursões dos reinos europeus no Médio Oriente. Ou seja, no fundo são guerras santas entre os cristãos e os muçulmanos. O objetivo principal era controlar a Terra Santa. Portanto, era a Terra Santa, como sabemos, é Jerusalém, o sítio que é santo ainda por cima para três religiões, não é? Pois. Três religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islão. Onde morreu Cristo, nós sabemos essa história. Um centro gravítico. Por isso é que é tão, ao longo Claro. dos séculos tem sido Disputado. disputado. Pois, Claro, pois, ele tinha pois. sido cristão, portanto era ocupado pelos romanos. Quando o Império Romano se converte ao cristianismo, ali fica, mas os muçulmanos tinham conseguido conquistar a cidade santa, como se chama, a Terra Santa, em Jerusalém. Nós geralmente contamos 9 cruzadas, 9 investidas, entre os séculos 11 e 13. Perceberam? Entre 10x e 12x. Estão a perceber? Entendido, É isso, professor. É sempre tirarem. É sempre acrescentar, aliás. Agora, vamos saber um pouco mais sobre isso. Estes finais do século XI, nós já tínhamos reinos europeus a surgir como importantes potências, não é? Claro. Sobretudo os alemães e os franceses. Eram estes dois grandes Blocos. grupos, e os ingleses depois também lá, mas que já se começavam a afirmar o seu poder, não é? A começar a levantar cabelo. A Espanha muito dividida ainda naqueles reinos que nós sabemos. Portugal ainda não existia, mas já com o seu condado e depois também grande parte dominada pelos árabes ainda neste final da Península Ibérica. Nós sabemos esta história. E ainda na sexta-feira andamos por aí, na passada sexta-feira. Claro, sim. E vamos trazendo de vez em quando umas pinceladas, não é? Agora, o mundo mediterrâneo não é só a Europa, não é? Pois. Falta a outra parte de lá. Agora, o que é que existia ali? Onde está hoje a Turquia, havia o Império Bizantino, que eram cristãos ortodoxos, eram herdeiros do Império Romano. O Império Romano, quando acaba na Europa, muda-se para Bizâncio. Nós sabemos isso, a Constantinopla, Sim. fundada pelo Imperador Constantino. Portanto, eles lá estavam, onde hoje é a Turquia, o Império Bizantino, cristãos, ortodoxos, mas cristãos, tal e qual como os cristãos europeus. E depois, no Médio Oriente, no norte da África e até a Península Ibérica, nós sabemos, estavam os árabes muçulmanos. Portanto, tinham esta grande fatia quase abaixo da Turquia. Portanto, toda aquela parte era os árabes muçulmanos e o norte da África também. E assim estava esta parte do mundo. Só que os tais bizantinos
cristãos, como eu disse, tinham vindo a perder território para outros invasores, não os árabes, os turcos, que também eram muçulmanos e que vinham lá de cima, da Anatólia, este pequeno povo de guerreiros, e vinha ameaçando o Império Bizantino. Estavam a ficar aprisionados ali, Estavam a encalhados ficar- ali. Claro, e era uma luta também de religiões, porque Claro. os turcos eram muçulmanos e eles eram, os bizantinos eram cristãos, apesar de ortodoxos. Claro, o nome atual do país, Turquia, é um spoiler, Claro. já sabemos quem é que vai Sabemos quem é que ganhar. vai ficar com isto. Mas vamos perceber como é que isso acontece. E então o imperador bizantino, lá está na sua Constantinopla, e resolve pedir ajuda aos amigos cristãos europeus, na pessoa do Papa, a dizer assim: venham-nos ajudar, vocês também são cristãos, Estamos a levar, a ajudem-nos apanhar muito nos corpos. apanhar nos cornos dos turcos, por amor de Deus, venham cá. E dos turcos, Sim, uma sim. toalha, e depois aquilo Zar. deixa marcas, não Sim, é? molhada. Uma toalha turca. Sim, encharcada. Então, Já. era como os turcos batiam. E ligou para a Europa e diz: amigos, Amigos, ajuda. Papa, posso falar com o Papa? O Papa Papinha. neste momento não está. O Papa neste momento mas não quero deixar E recado. foram chamá-lo ao Tibre, que ele estava-se a lavar. Os papas na altura não tinham casa de Sim, banho claro. no seu palé. O Papa faz isso, convoca ou faz um apelo aos cristãos europeus, nobres e povo, tudo, dizendo assim: juntem-se em massa, vamos ajudar os nossos amigos cristãos contra a ameaça muçulmana dos Porque agora é a ameaça deles, mas no futuro podia ser a nossa própria ameaça Claro. dentro do contexto europeu, Nós não sabemos é? Claro. onde está a Turquia, Sim, não é? sim, Aquilo claro. está às portas da Europa. E os turcos, aliás, vão controlar aquilo tudo e vão ameaçar, depois do resto das histórias, agora já é avançando, vão ameaçar a Europa até muito tarde, claro. Pois é. E então lá vão eles e juntam-lhe aqui uma dupla missão. Vamos dar pancada nos turcos e aproveitamos e reconquistamos a Terra Santa, que estava nas mãos de. Nós precisamos. Aquilo tem que estar em mãos cristãs. Tem que estar em mãos cristãs. Velhos sonhos, portanto. Claro, a resposta foi avassaladora. Juntou-se uma pilha de gente, vem montes de gente, guerreiros, cavaleiros, Dos vários reinos. dos vários reinos, nobres, aristocratas, povo também. Vamos todos bater nisso. Para quando é para pancada, já Opa, é bola, jola Claro. e pancada. Tal e qual, eles disseram ao rei de França, ele partiu só assim uma garrafa de cerveja. Mas quem é que não é lá? Eles são quantos? Disseste, a minha mãe é o quê? A minha mãe é o quê? E Foi uma aquilo, frase claro, que ele em árabe levou, eles não sim, perceberam, mas é caba. Ah, Mamacaba significa também. Pronto, eu não posso aprender línguas não estrangeiras, podes. que é Só péssimo. ficas com a parte do lixo na cabeça. Claro. E assim começa a primeira cruzada. O ano é 1095. Lá vai uma pilha de gente usando para se identificar a cruz de Cristo. Aham. E é daí que vem. Nós temos este imaginário. Claro, aqueles claro. cavaleiros. Aquele protetor no nariz, aquela É aquilo mesmo, é incrível. é mesmo Sim, incrível. sim. E essa cruz de Cristo, e é por isso que se chama cruzadas, pura cruz. É um termo, não é contemporâneo, é um termo que os historiadores vão chamar aquilo séculos depois. Qualquer pessoa que participasse chamava-lhe apenas a Guerra Santa. E os muçulmanos chamam-lhe a mesma coisa, que em árabe se chama jihad. Portanto, chamavam aquilo a Guerra Santa. Porque isto envolve muita coisa filosófica e teológica. Nós não pensamos que é só pegar em paus e bater. Sim, sim. Isto envolve, as religiões têm a sua base, o cristianismo, a paz. Portanto, matar outra pessoa é proibido, está escrito nos É mandamentos. uma contradição à própria existência. Claro, e este conceito de Guerra Santa que era muito analisado e estudado pelos teólogos. O Papa mandava perguntar, arranjamos uma justificação, do lado muçulmano a mesma coisa, Claro, até hoje. claro. Tinham que arranjar uma justificação teológica para que Deus os perdoasse irem matar outras pessoas. E arranjavam Nossa. e lá foram. Portanto, isto não é uma coisa só de vamos claro, bater neles. claro, Isto claro. envolve toda uma linha de pensamento importante. E era resgatar a Terra Santa. Claro. E vão nascer, por causa destes movimentos, várias ordens militares. O quê? Os templários, que nós todos ouvimos Conhecemos falar, bem. a ordem teutónica também, que vem da Alemanha, a ordem do hospital, que vai dar depois a ordem de Malta, que também já falámos aqui tudo Uau. disto. A primeira cruzada corre muito bem para os cristãos. Os nobres e o povo lá foram, não é? Atacaram os turcos, mas sobretudo conseguiram reconquistar a cidade santa de Jerusalém. Isto vai, portanto, volta a ser cristã, isto vai fazer uma enorme onda de peregrinos e começam-se a instalar pessoas em Jerusalém. Claro. Estes templários, nós já falámos disso, que guardavam o templo, os hospitaleiros que guardavam o hospital, ou seja, o sítio de recolher, de atender os peregrinos Recobro. em Jerusalém. É verdade. Vão fazer até criar estados cristãos, chamados Estados das Cruzadas, ali na região do Médio Oriente. Aquele foi um corredor também, não é? Potenciou um corredor. Sim, exatamente. Claro. Estavam a fazer uma espécie de estado de tampão, se quiseres. Exatamente. Trípoli, o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém, cada um com o Uau. seu rei, que eram nobres europeus, que ficaram ali. Havia o rei de
Jerusalém, o rei de Trípoli, o príncipe de Antioquia, que estas fixaram-se ali, fizeram ali estados no Médio Oriente. Ficaram tão entusiasmados que vão se lançar numa segunda cruzada, aqui já motivada pelos reis de França e da Alemanha, claro, porque nós sabemos isto também, muitas vezes para fixarem o seu próprio poder, juntavam estes exércitos e lá vamos. Claro. Era uma maneira de ganhar o céu, de uma maneira, não é? De matarem fiéis, e era uma maneira também de mostrarem o seu poder militar. A nobreza, cujo o papel original é a guerra, sem guerra não sobrevive. Por isso é que nós, quando chegamos a Versailles ao século XVIII e a nobreza deixa de ter o seu papel, aquela esbórnia para fazer. Sim, claro. foi um bocadinho antes disso, mas faz parte dessa. É muito engraçado isto. Bom, e então lançam a segunda, muito entusiasmados. Com o peito feito da primeira ter corrido tão bem. Tal e qual. E vão dizer assim: agora vamos conquistar Damasco. Os muçulmanos vão derrotar a primeira é a única que corre bem aos cristãos. Não sei se temos essa ideia. Tudo o resto vai correr péssimo. Os muçulmanos derrotam os cristãos ainda voltam, cada vez que perdem uma cidadezinha que das tinham conquistado, já juntam-se e vamos lá outra vez, e lançam aqui a terceira, talvez a mais conhecida, a terceira cruzada. Agora também com a ideia de conquistar o Egito. E aqui, portanto, vai-se juntar novamente o rei de França, o imperador da Alemanha e também um rei de Inglaterra, o famoso Ricardo Coração de Leão, que nós ouvimos das histórias do Robin Hood, não é? E do seu irmão mau, o príncipe João, que era maleixo, que era assim um gato mau nos desenhos animais. Ricardo Coração de Leão. É aqui que vai entrar o nosso morto, porque já vimos, ele vive nesta altura e ele é o tal sultão que tinha conseguido juntar a Síria e o Egito. Ele é um militar brilhante, ele não nasce na família imperial, se quiseres, até porque os sultões às vezes eram derrotados e mudavam. Muitas dinastias é difícil de perceber assim, mas vamos perceber isto. Ele chega ao posto de sultão através do seu mérito qualidades militar. técnicas. Sim. E, sobretudo, importante para o mundo muçulmano, ele controla e protege as cidades santas de Meca e de Medina. Agora, eles próprios andavam sempre à castanhada, o mundo muçulmano entre si, sobretudo nessa divisão entre sunitas e xiitas, que é muito complexo perceber isto tudo, claro. Porque nós às vezes não ouvimos é tão bom nós sabermos sabermos dos dias. Sim, é bem verdade. Dos dias. Verdade. Nós, agora, para não cansar muito com muita informação, de vez em quando vamos trazendo aqui uns apontamentos para irmos contando esta história. Agora, entretanto, já tinham reconquistado também grande parte da Península Ibérica, os cristãos, como sabemos, Portugal já existia nesta altura, por isso poucos portugueses participaram. Há uma altura ou seja, até o Papa disse que os portugueses estão proibidos de participar nas cruzadas e alguns vassalos, porque era importante reconquistar o território na Península Ibérica e não se distraírem com outras coisas. E voltar outra vez aqui a perder este lugar. Portanto, poucos portugueses participaram nas cruzadas. Agora, dá-se uma grande batalha, 1187, a grande batalha desta terceira cruzada, a batalha de Atim, fica hoje em Israel. O Saladino derrota e esmaga estrondosamente os cristãos e depois consegue reconquistar Jerusalém. Eles depois fazem um acordo de paz. O reino é devolvido aos cristãos, mas não a própria cidade. Portanto, a cidade nunca não fica em controle muçulmano. O Saladino vai morrer de umas febres em Damasco e vai deixar toda a sua enorme, gigantesca fortuna ao povo. Não sobrou sequer dinheiro para pagar o seu enterro. Deu tudo às pessoas. Também vou morrer, vou levar isto para aqui. Claro. E deixou uma dinastia que vai controlar o Egito e a Síria durante um século. A quarta cruzada vai ser diferente e muito importante aqui na história. Os cruzados, os bizantinos, que eram cristãos ortodoxos, recusam-se a obedecer ao Papa. E então, imagina, em vez de irem lutar contra os infiéis, vão lutar contra os ortodoxos em Bizâncio, sim. E fazem um cerco, quase arrasam a cidade, tanto cristãos contra cristãos. Claro. Bem, veio a machadada final nisto tudo. Claro, há várias outras cruzadas, as tais 9, mas são sempre derrotadas, correm sempre mal aos cristãos. Agora, os efeitos ajudam a explicar tanta coisa do nosso mundo atual. Primeiro, os muçulmanos ganharam, mas muitos europeus vão afirmar o seu poder aqui. Portanto, como é o caso do Papa, grande parte do poder do Papa vem também destas, não vitórias, mas destas campanhas, do facto de ele controlar, de ele mandar os reis fazerem estas coisas. A indústria militar floresceu imenso, sobretudo a indústria naval, porque muitos destes ataques eram feitos também com batalhas navais. Abriram-se rotas comerciais, porque as tropas movimentam-se, não é? Essa gente movimenta-se. A guerra faz o mundo avançar e já aí muita tecnologia vem daqui. Pois, claro. No outro dia falámos das malas de viagem com exatamente, rodas, claro. Tal e qual dos templários. É verdade. E até parece ter deixado o bichinho em peregrinação de viajar.
porque as pessoas iam à Terra Santa, não é? Ok. Este bichinho de viajar que pode ter aberto a porta, claro, isto é uma especulação, ao Renascimento, que aparece uns séculos depois, esta ideia do mundo começar a ser vagamente global por causa das cruzadas, por causa da guerra. Muito, muito, muito engraçado. Por outro lado, esta zanga entre católicos e ortodoxos ajuda a que 2 séculos depois os turcos consigam tomar Bizâncio. Tomar definitivamente. Bizâncio, sim. E vai criar o Império Otomano, que vai controlar todo o mundo muçulmano, ou praticamente todo, até à Primeira Guerra Mundial, até ao século XX. Muito engraçado. Agora, a grande império. herança, é mesmo incrível, a grande herança é que esta enorme violência que foi, bem, não podemos deixar de considerar isto uma invasão. Os cristãos iam invadir aquele território. Essas não empresas. Não era essa a mentalidade. Sim, sim, não era sim, essa a sim, mentalidade da época. Mas o efeito era. O efeito era esse. Taxativamente Porque a esse, mentalidade da época, todo o mundo era cristão. Portanto, estavam Claro. só a reganhar o seu consultório. E um trabalho de Deus, não é? Uma espécie Claro, de sim, sim. militares de Deus. Conquistar Uma palavra, isto. sim. É verdade. Mas não deixa de haver uma enorme violência sobre judeus, sobre tantos muçulmanos, mortos, de certeza. muitos mortos, coisas muito, muito bés. E este desconfiança e ódio entre cristãos e muçulmanos, em verdade, nunca se curou até hoje. Hoje fizemos aqui a espinha dorsal desta história, prometemos ir trazendo mais figuras e histórias desta parte tão importante da história do mundo. Até depois há muitas curiosidades. Ainda fui procurar fun facts sobre as cruzadas. Pensei, uma coisa Fun. muito- Sorry. Mas de vez em quando vamos trazendo aqui Claro. figuras, porque depois há muitas histórias curiosas para contar sobre isto. Aconselho quem tem interesse a ler um livro fundamental, As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do enorme escritor libanês Amin Malouf. As Cruzadas tiveram os seus heróis do lado dos cristãos, claro que Claro. sim, mas também, claro, do lado dos árabes, que até ganharam a coisa. E hoje vamos lembrarmos aqui um dos maiores, que foi o Saladino, e que morreu faz hoje 831 anos.